Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Anteriormente eu expliquei para vocês sobre o regulador de tensão e agora eu vou dedicar a nossa atenção aos capacitores eletrolíticos. Por que atenção especial? Porque eles são componentes que sofrem influências de temperatura, frequência. Então ele é um componente extremamente crítico que pode provocar erros no seu projeto e mau funcionamento do mesmo. Então a gente tem que entender certas situações referentes aos capacitores eletrolíticos. Eu estou aqui com o modelo em cima, que vocês estão vendo aqui o modelo de um capacitor, modelo elétrico, para a gente entender como que é um capacitor internamente. Você entendeu o seu diagrama de funcionamento. Na verdade, você pensa no capacitor, pensa só no quê? Num único componente, que a função dele é armazenar cargas elétricas. No entanto, existem diversos fatores dentro da sua utilização prática. Dá um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um diagrama onde você tem ESR, ESL, fuga, C, que é um símbolo de capacitor. Então, eletricamente, a gente falando, dentro de um capacitor, é como se nós tivéssemos resistores funcionando, certo? Então, no caso, o ESL seria a indutância equivalente em série, certo? Que vem de inglês, né? Equivalente série indutance, ou ESR, que seria resistência equivalente em série. São duas situações completamente distintas. Você tem o R, que representa a fuga desse capacitor, e o C, que propriamente dito é a capacitância do componente, certo? O que é mais problemático, como levando em conta o circuito equivalente e suas grandezas, é que elas não são fixas, elas variam em função, principalmente, de variação de temperatura. Então essa resistência equivalente em série, ela vai variar conforme a oscilação de temperatura. Então quer dizer que o valor de um capacitor no circuito, ele não é o mesmo depois de 5 minutos do equipamento ligado. Então aqui embaixo eu tenho um gráfico que mostra para vocês a variação de temperatura em função de variação, ou melhor, corrigindo, a variação de capacitância em função da variação de temperatura, certo? Então a capacitância ela varia conforme a temperatura. Então você tem um gráfico aí que é menos 40, 50, 100. Você vê o gráfico a uma frequência de 5 kHz e embaixo a uma frequência de 100 Hz. Então o que acontece? Existe uma variação de temperatura. Então qual é a forma de nós evitarmos isso? Evitar é impossível, vai acontecer. Nós temos que levar isso a um patamar mínimo possível, trabalhando com capacitores de qualidade, trabalhando com capacitores que têm uma variação no que diz respeito à sua tolerância, nunca maior do que 5%. Isso é muito difícil. Outras questões também é você trabalhar sabendo o colocar na placa. Eu vou mostrar para vocês que a forma como você coloca um capacitor na placa pode determinar uma variação da sua capacitância. Certo? Eu tenho exemplo, vocês sabem que eu tenho aquele testador de capacitores que testa SR. Você tem variações de 40%, 50%. E isso vai funcionar de forma precária, principalmente nas placas de computador que trabalham com uma alta frequência. Conforme eleva a frequência, eu costumo brincar, mas falando bem sério, os capacitores nas placas de computadores, eles fritam, certo? Em função da elevada frequência que eles trabalham. Então, nós temos que saber sobre a SR, SL e entender principalmente o diagrama elétrico de um capacitor. Você está vendo aqui dentro?
Você está vendo aqui? Isso aqui não é como é o capacitor por dentro, é como ele funciona no circuito. Então é como se ele tivesse resistores internos, e esses resistores, em função de variação de temperatura e variação de frequência, alteram a capacitância final, influenciando o circuito no funcionamento. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.